Olá, boa tarde. Está no ar o Direto da Câmara, trazendo até você os assuntos que devem dominar os debates aqui na casa esta semana. Expectativa pela conclusão da análise do plenário da PEC dos precatórios. Destaques ao texto base devem ser votados nesta terça-feira. Mercado de carbono também está na agenda do plenário, que já abre as votações hoje. Conheça o cadastro positivo, que pode beneficiar o bom motorista, mas ainda não saiu de vez do papel. E 8 frentes parlamentares se unem em defesa do desenvolvimento sustentável. Agora, no Direto da Câmara. O plenário da Câmara pode concluir esta semana a votação da PEC dos precatórios, que abre espaço para o governo financiar o programa Auxílio Brasil. Outros destaques na agenda do plenário Ulisses Guimarães é o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O repórter Cid Queiroz explica as matérias que devem movimentar as votações na semana, que está começando já a partir de logo mais à noite. Olá. Esta semana as votações começam na segunda-feira à noite. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, avisou que as deliberações terão efeito administrativo, isto é, os deputados que não registrarem seus votos terão desconto no salário. O objetivo é garantir logo a presença em Brasília do maior número de parlamentares para concluir a votação na terça-feira da PEC dos precatórios, que limita o valor de despesas anuais da União com precatórios, que são dívidas do governo reconhecidas pela Justiça. A proposta também corrige seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. A medida provocou reações de setores da sociedade que vêm pressionando os partidos a mudarem seus votos. Não acredito em mudanças partidárias bruscas, porque todos os assuntos da PEC, eles são claros, eles são evidentes. Nós estamos tratando de um auxílio de R$400 para 20 milhões de famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Nós estamos falando de um parcelamento de débitos previdenciários de 60 para 240 meses de municípios que fizeram a sua reforma da Previdência, que possam parcelar os seus débitos em 240 meses previdenciários. Nós estamos falando em um alargamento do espaço fiscal do governo para conseguir manter a sua máquina pública funcionando. Nós estamos falando numa priorização, gente. Vamos aprender, não falamos de parcelamento de débitos do Fundef. Priorizamos 40% no primeiro ano, 30% no segundo e 30% no terceiro. Só após os RPVs e os precatórios pequenos alimentícios você já estará pagando precatórios do Fundef. Isso é uma vantagem para os estados e para os municípios e para os professores. O texto obteve 312 votos contra 144 e para concluir a votação da matéria em primeiro turno, os deputados precisam analisar os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos da proposta. A ideia é concluir também a votação do segundo turno ainda na terça. Na votação da semana passada, a proposta recebeu votos de deputados da oposição, num acordo que envolveu a promessa do presidente em colocar para votar esta semana o projeto que destina recursos não utilizados do Fundo de Manutenção da Educação Básica, Fundeb, para pagar profissionais das escolas públicas. Foi o que explicou o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. E esses precatórios, eles terão a garantia, escutem os senhores e senhoras que estão lutando pela educação, dada pelo presidente Arthur Lira, num projeto que é consolidado de 4 projetos de lei, que é relatado pelo deputado Gilvan Alencar, o projeto de lei 10880, que garante, senhores professores, senhoras professoras de todo o Brasil, a segurança jurídica para que prefeitos e governadores possam destinar os 60% dos precatórios que são de direito dos professores, dessa feita sem nenhuma insegurança jurídica, com esse projeto sendo aprovado na próxima semana, em regime de urgência,
garantia do presidente Arthur Lira. Naquela entrevista, o presidente Lira também falou que deverá ser votado esta semana o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O autor da proposta, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, espera levar a notícia da aprovação da matéria na COP26, Convenção do Clima, que acontece na Escócia nesta primeira quinzena de novembro. Há muita esperança de que já na segunda-feira, no máximo na terça, o mérito do projeto possa ser aprovado e nós tenhamos na bagagem da nossa delegação à COP uma medida legislativa efetiva de inserção do Brasil nesse esforço global de equilíbrio climático do planeta. Nós estamos falando de um mecanismo que vai monetizar a floresta em pé, garantindo que a capacidade de sequestro de carbono que a floresta tem seja revertida em geração de riqueza e combate à pobreza de populações tradicionais que preservam a nossa floresta e, por outro lado, garantindo um mecanismo de compensação da nossa indústria em que quem emite mais comprará crédito de quem emite menos. Podem entrar na pauta ainda 3 medidas provisórias que perdem a validade nos próximos 30 dias e já têm relatores designados. A MP 1058 recria o Ministério do Trabalho, que desde 2019 funcionava como uma secretaria do Ministério da Economia. O deputado licenciado Onyx Lorenzoni foi indicado para assumir a nova pasta. O relator é o deputado José Nelto, do Podemos de Goiás. A MP 1059 garante a continuidade de medidas excepcionais para a compra de vacinas, medicamentos e insumos, enquanto durar a emergência de saúde pública em decorrência da Covid-19. A relatora é a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. E a medida provisória 1061, que cria os programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil, em substituição, respectivamente, ao Bolsa Família e ao Programa de Aquisição de Alimentos. O relator é o deputado Marcelo Aro, do Progressistas de Minas Gerais. Estes e outros debates e votações você acompanha pelo portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, pelo nosso canal no YouTube, redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Até lá. A gente conversa agora com o nosso especialista em economia, Fernando Gomes, que vai explicar melhor o conteúdo do texto base aprovado semana passada da PEC dos precatórios. Boa tarde, Fernando. Pois é, Sandra, o plenário da Câmara aprovou em primeiro turno o relatório do deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que trata da PEC dos precatórios. É bom a gente lembrar, para quem nos acompanha, que a PEC dos precatórios, como o próprio nome indica, é uma proposta de emenda à Constituição. Ela faz alterações na nossa Constituição, logo precisa ser aprovada por 3/5 dos deputados em 2 votações. Os deputados ainda precisam votar os destaques, que são as sugestões de alteração ao texto base aprovado, e também votar o texto final da PEC em segundo turno. Se for aprovada aqui na Câmara, tem que passar pela mesma tramitação no Senado Federal. Será aprovada por 3/5 dos senadores em 2 sessões de votação. E, Sandra, a polêmica envolvendo toda essa discussão sobre a PEC se verificou na votação. Eram necessários 308 votos e a PEC obteve 312, apenas 4 votos a mais que o mínimo necessário para ser aprovada. E quais foram as condições aprovadas em primeiro turno aqui na Câmara? Basicamente, a PEC estabeleceu um teto para os pagamentos a serem feitos já para o próximo ano, com base no valor que foi pago em 2016, corrigido pelo IPCA, de 2016 até 2022. O valor pago em 2016 foi de cerca de 30 bilhões de reais. Esse valor, atualizado pelo IPCA, atinge aproximadamente 40 bilhões de reais para 2022. Esse passa a ser o limite máximo a ser pago naquele ano. Para os próximos anos, esse valor de 40 bilhões de reais será atualizado pelo IPCA a cada ano. Pelas regras atuais, o pagamento com precatórios previstos para 2022 seria de quase 90 bilhões de reais. A mudança aprovada abre, então, um espaço orçamentário, somente com essa medida, de 50 bilhões de reais para o governo, que podem ser usados para custear o Auxílio Brasil ou outra despesa discricionária. Outra modificação aprovada foi a mudança no índice de atualização dos precatórios. Todos os precatórios, a partir da aprovação final da PEC, passam a ser corrigidos pela Selic. A outra modificação polêmica aprovada foi a mudança na forma de cálculo do teto de gastos.
Atualmente, a fórmula para corrigir o teto de gastos considera a inflação medida pelo IPCA apurado entre julho do ano anterior e junho do ano em curso. Esse era o período considerado para que o governo tivesse os valores definidos em agosto de cada ano, que é o prazo para encaminhar a proposta orçamentária ao Congresso. Com a mudança proposta pela PEC, o IPCA usado na correção do teto passa a ser o índice acumulado entre janeiro e dezembro de cada ano, o que vai permitir ao governo, considerando a inflação do período, abrir mais um espaço orçamentário da ordem de 40 bilhões de reais. Esse valor se soma aos 50 bilhões decorrentes do limite anual imposto pela PEC para pagamento dos precatórios. Para aprovar a proposta, o governo negociou bastante com alguns partidos de oposição. E uma das mudanças decisivas para a aprovação do texto base foi a priorização dada aos precatórios do Fundef, que deverão ser pagos em 3 anos. 40% no primeiro ano e 30% nos 2 anos seguintes. Essa prioridade não vai valer apenas em relação aos pagamentos para idosos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave. Esses foram os principais pontos aprovados, Sandra, relembrando que ainda falta votar os destaques, que ainda podem modificar o texto base que foi aprovado em primeiro turno. Obrigada, Fernando. Um cadastro nacional para premiar o bom motorista é o Registro Nacional Positivo de Condutores, aprovado dentro do novo Código de Trânsito. Mas ele ainda precisa sair do papel efetivamente. A cobrança foi feita numa audiência pública aqui na Câmara. A Comissão de Viação e Transporte debateu a regulamentação do Registro Nacional Positivo de Condutores. O RNPC foi instituído na nova Lei do Código de Trânsito, aprovada pelo Parlamento no ano passado. Pela regra, o cadastro só pode ser aberto com autorização prévia e expressa do motorista. Esse ponto foi destacado pelo representante da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, Flávio Marques Prol, que representa diversas empresas, entre elas as de aplicativo de entrega de comida. A importância do caráter voluntário da adesão dos condutores ao cadastro, uma vez que a gente está discutindo aqui dados pessoais que são potencialmente sensíveis. O registro positivo promete ser um documento para estimular os motoristas a respeitarem as leis e, consequentemente, diminuir o número de mortes e lesões no trânsito, de acordo com o deputado Juscelino Filho, autor do requerimento para a realização da audiência pública. Cadastrar os condutores que não cometerem infração de trânsito sujeita a pontuação nos últimos 12 meses. Esse cadastro com certeza é um grande avanço para que a gente tenha cada vez mais motoristas responsáveis, comprometidos com a segurança viária, no trânsito, com a vida dos brasileiros. Pela proposta, o motorista que estiver registrado no cadastro positivo vai receber em troca algum tipo de benefício ou vantagem. A Secretaria Nacional de Trânsito é a responsável por implementar e gerenciar o RNPC. No início do ano, a Senatran promoveu uma consulta pública e recebeu 89 contribuições da sociedade para o cadastro positivo de motoristas. A grande maioria das sugestões foram no sentido de conceder descontos, né, e algum tipo de benefício aos condutores. A maioria deles, 45%, relativos a desconto ou até mesmo isenção de IPVA, né, o imposto estadual pela propriedade de veículo automotor. Em segundo lugar, nós tivemos algumas sugestões relacionadas aos serviços prestados pelos Detrans. O deputado Juscelino Filho foi o relator do projeto que alterou o Código de Trânsito brasileiro no ano passado. Ele lembrou que o Registro Nacional Positivo de Condutores já deveria estar em funcionamento. Nos termos do artigo 7º do anexo do CTB, as alterações entraram em vigor após 180 dias da publicação oficial, que ocorreu em 14 de outubro de 2020. Portanto, a lei passou a valer em 12 de 4 de 2021. Portanto, estamos um pouco atrasados e precisamos agir o mais breve possível. Até o primeiro trimestre aí do ano de 2022, a gente já tenha isso já finalizado, concluído, disponível na CDT, na Carteira Digital de Trânsito,
e bem como também um sistema disponível tanto para os órgãos autuadores quanto para as entidades privadas que quiserem fazer uso dessas informações para beneficiar algum condutor. A resolução, provavelmente também, ela entrará na pauta do CONTRAN de março de 2022, porque a reunião que nós teremos agora em dezembro, ela já está aí com prazo de consulta pública já esgotado, né, que a lei prevê que tenha que ter 30 dias aí pelo menos de consulta pública. Toda a norma é editada pelo CONTRAN, então essa regulamentação a gente está planejando para março de 2022. Deputados e senadores de 8 frentes parlamentares se uniram para fazer do Brasil um dos protagonistas mundiais na promoção do desenvolvimento sustentável. A ideia da biocoalizão parlamentar é garantir o cumprimento de acordos internacionais para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa. Congressistas que representam a agropecuária, o setor de biocombustíveis e de energias renováveis em 8 frentes parlamentares diferentes se uniram para formar a Biocoalizão Parlamentar. O objetivo é garantir o cumprimento de acordos internacionais para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa. Para deputados e senadores, o Brasil deve ter papel estratégico nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. E a Biocoalizão vai ajudar nisso. Com o objetivo de debater, criar, defender e modernizar os instrumentos de incentivo e produção agrícola, industrial e prestação de serviços com baixa pegada de carbono, geração de energia renovável e fortalecendo a economia verde. Interlocução com o governo para defender a ampliação da presença dos biocombustíveis e das energias renováveis. Espaço de diálogo com a sociedade para demonstrar os aspectos positivos que isso significa, em termos de saúde pública, em termos de questão ambiental, qualidade de vida e também na situação econômica. Esse setor gera empregos, tem uma cadeia produtiva longa, portanto, é um setor também fundamental para a retomada do crescimento do país. O Direto da Câmara fica por aqui. Para assistir de novo, é só acessar o site da TV Câmara, que está aparecendo aqui embaixo. A gente volta na sexta-feira com o resumo das principais votações da semana. Obrigada pela sua audiência e pelo seu like. Tenha uma ótima semana. Tchau. Thank you.